Então, bem-vindos a mais um Beto no Mundo. Hoje eu levo vocês para a Arábia Saudita. É o 105º episódio da série que apresenta a diversidade cultural e natural do planeta, que já está na sua sexta temporada. Aqui eu em Dammam, que eu mostro para vocês daqui a pouco. Foi um petit tour com 5 participantes, mas eu, a Dani, a Terezinha, a Vera e o casal Saft. E todos me conhecem, eu já nessa viagem eu completei 158 países nos 6 continentes, né? Minha grande paixão foi a Ásia, por onde eu comecei minha história viajante. Voltei para o Brasil em 88 e abri a Trip and Travel. E desde 2016 nós temos o selo de qualidade Takumians. Um legado que eu eu sigo o legado de um grande mestre, que é o Monsieur Roche, historiador, eh, historiador e linguista francês, que com ele a gente lançou o conceito dos Grand Tours de viagens de imersão cultural, que já comemoramos 31 anos, percorrendo 115 países e 50 Grand Tours pelo mundo. Bem-vindos ao 105º episódio da série Beto no Mundo, apresentando para vocês a Arábia Saudita, um país cuja capital é Riad, a língua oficial é o árabe, uma monarquia bem absolutista, islâmica wahhabita. O rei é o Salman bin Abdulaziz Al Saud, que está com Alzheimer, e quem está de fato no poder é o seu filho Mohammed bin Salman. É um país muito grande, são 2 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 33 milhões de habitantes, um PIB invejável, né, graças a seu petróleo, né, 23 mil dólares per capita, né, e um índice de desenvolvimento humano elevado graças à educação, saúde, que é oportunizada pelo reino para todos os seus cidadãos. Então, esse aqui é o mapa da Arábia Saudita. Então, a maior parte da população, e historicamente é onde ela se desenvolveu, é na costa oeste, aqui Jeddah, Meca, Medina, junto ao Mar Vermelho. Então, é uma região que tem montanhas, que tem vegetação, e com isso permitiu a habitabilidade ao longo dos séculos, né? Riad já fica na, no centro, numa área do deserto, e tem dois desertos principais, o An-Nafud e o Rub al-Khali. Rub al-Khali é considerado o deserto contínuo maior do planeta, né? Mais do que o Saara, porque no Saara tem oásis de um lugar para outro, em determinados pontos. Aqui é a parte mais inóspita, uma das partes mais inóspitas do planeta. Faz fronteira ao sul com o Iêmen, com Omã, à direita com Emirados Árabes, com Doha, com Bahrein, com Kuwait, e ao norte com o Iraque e com a Jordânia. E temos dois golfos, de um lado o Mar Vermelho, o Golfo de Aqaba, né, e do outro o Golfo Pérsico. Bem-vindos à Arábia Saudita. Olaf, nos conta aí o que a gente vai ver hoje. Nosso tour era por 2 semanas, mas mais de uma semana ficamos aqui na Arábia Saudita, que é o país mais grande aqui na região. A Arábia Saudita tem mais de 2 milhões de quilômetros quadráticos, então é um país mais grande do que México. Por geografia, precisamos ficar aqui por mais tempo e a gente entrou na Arábia Saudita pelo ponte que conecta Bahrein e Arábia Saudita. E o ponte tem 25 quilômetros, então também é uma experiência muito legal. É uma maneira muito interessante como entrar no país. Começamos com Dammam, cidade,
no região onde eles encontram petróleo. Ficamos lá um dia e depois já tínhamos um voo para ir a Jeddah. Jeddah é a cidade segunda mais grande do país. Jeddah, para mim, é a melhor cidade. Eu moro lá, eu moro na Jeddah por agora. E lá tem essa parte perto do Mar Vermelho. É muito moderno. O clima é muito boa, é muito tranquilo. E depois visitamos a parte mais importante, Al-Balad, é a parte antiga. Para mim, uma das cidades velhas mais bonitas do mundo. Tem arquitetura que é muito única e não existe em nenhum outro lado do mundo. E depois de Jeddah, tínhamos que visitar Medina. Medina é o segundo lugar mais sagrado no mundo islão, depois de Meca, mas infelizmente no Meca, como não muçulmanos, não podíamos entrar, então não está permitido. Então visitamos Medina e visitamos a Mesquita da Profeta e vimos muitos peregrinos. E era também uma experiência muito legal e muito interessante ver uma das coisas mais importantes na região do Islão. Depois visitamos a Lula, onde estou agora. Também é um dos lugares mais importantes na Arábia Saudita para visitar. O turismo tradicional começou aqui mais ou menos 5 anos atrás, porque como muita gente já sabe, o país era totalmente fechado 5 anos atrás. Não era fácil chegar aqui, não era um visto de turismo. Mas agora o país está aberto e qualquer pessoa pode visitar. E terminamos nossa viagem no Riad, que é a capital, cidade mais grande de nossa viagem. E no Riad tem 8 milhões, mas agora já mais de 8 milhões de habitantes. É uma cidade muito moderna. E tem muito tráfego lá também, mas tínhamos boa sorte e podíamos ver as coisas mais importantes e visitar uma casa tradicional, provar comida local, roupa local. Então também era uma experiência muito legal. Obrigado pela atenção, sou Olaf e agora é meu último dia na Arábia Saudita. Eu estava trabalhando aqui por 6 meses. Era uma experiência muito legal receber os grupos de todo o mundo e fazer tours em português, em espanhol e outros idiomas. E talvez no futuro vou voltar aqui. Muito obrigado pela atenção e até já. Este é o Olavo que nos conduziu pelo país. Eu queria começar com os highlights da Arábia Saudita, um país tão diverso e tão interessante.
nessa próxima hora, apresento o que nós vimos no nosso Grand Tour Península Arábica 2025. Esse é o nosso petit group. Então, a Arábia Saudita, né, é um país no deserto que abrange a maior parte da Península Arábica, com litorais no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico. A base da economia é o petróleo, né? Então tem a maior reserva do planeta e compõe 80% do seu PIB. Um país que 1/3 da população são imigrantes, né? E com os recursos do petróleo eles conseguem garantir prestação de serviços gratuitos e proteção social à sua população. Mas o príncipe Mohammed sabe que um dia o petróleo pode acabar ou pode mudar as matrizes energéticas. Então, ele tem esse grande projeto da Visão 2030 e com todo um projeto de diversificação, entre eles o turismo, que abriu em 2019, apenas 6 anos atrás. A Arábia Saudita, que já foi o parceiro número 1 com os Estados Unidos, hoje representa apenas 6% dos seus business, né? 3 vezes mais os business da Arábia Saudita com a China, 18%, Índia, 12%, Coreia do Sul, 10%, ou seja, a Arábia Saudita ela está mudando e a sua geopolítica, né, se alinhando com e se aproximando de países, né, e economias das quais ela está mais vinculada, né? Então, essa ligação direta que a gente viu ao longo dos últimos 50 anos da Arábia Saudita com os Estados Unidos deve mudar. Bem-vindos a Dammam, nosso ponto de entrada na Arábia Saudita, no Golfo Fundo, a ponte e aterros de 25 quilômetros que ligam Bahrein com Dammam, na Arábia Saudita, que nós vemos lá ao fundo. Nós fizemos essa travessia pelo Bahrein Causeway, ligando a ilha de Bahrein com a Península Arábica. Aqui no Centro Cultural de Dammam, junto ao Golfo Arábico, lá do outro lado nós temos a antiga Pérsia, atual Irã. Dia de estreia aqui na Arábia Saudita, com um belo dia de sol. Essa foi nossa simpática guia, então quebra com todos os preconceitos que a gente tem da mulher da Arábia Saudita, fechada, não participativa. Ela se expunha, colocava sua opinião, né? Muito, muito interessante essa quebra de paradigmas. E o Bárbaro de Dammam foi o centro cultural, que é maravilhoso. Centro Cultural de Dammam, dedicado à maior riqueza do país, que é o petróleo. Foi aqui que nos anos 30 do século XX foi descoberto o primeiro poço. Esse é o Centro Cultural de Dammam. Ele está muito movimentado porque está acontecendo o dia da fundação da dinastia, que comemora 300 anos. Esse centro cultural tem cinemas, teatros, centros de exibição, além de museu e livrarias.
daí, então, além da forma bonita e o interior é cheio de espaços ligados com a arte, com o saber. Essa galeria de arte contemporânea, ligando o tradicional com o moderno, eu achei fantástico. 2025 é o ano das artesania aqui na Arábia Saudita, dentro do projeto de Visão 2030, de modernização do país. Então, muito lindo aqui a gente vê a releitura contemporânea de artes tradicionais aqui nas vestimentas de diferentes regiões do país. Da arte islâmica, os musharabis, a riqueza dos tapetes e os elementos cerâmicos. Então nós tivemos a sorte de estar ali na comemoração do terceiro centenário da fundação da dinastia. Era um feriado nacional, o museu estava repleto e a gente pôde observar a população local se divertindo e explorando dentro do projeto da Visão 2030, que é através da educação a transformação. Olha só o que é essa biblioteca. Então, Centro Cultural King Abdulaziz, cheio de gente, porque nós estamos num feriado, o feriado da fundação do reino, no século XVIII, quando começou a ascensão da família Saúde. Esse Centro Cultural é maravilhoso. Aqui são 5 andares só de bibliotecas. Hello everyone, welcome to ITRA. ITRA is a King Abdulaziz Cultural Center for everyone to come and see the prosperity of Saudi Arabia by finding the oil in this area where they first found it in 1930s. And this area, a specific area, is about the library that show us that without learning and education, we will not reach the future. Thank you very much. Welcome. King Abdulaziz Cultural Center tem cinema, teatro, sala de ópera, sala de exibição, museu, e esse museu aqui esse ano é dedicado aos artesanatos e 4 andares de biblioteca. Maravilhoso! E o que esse povo todo está observando?
aí a gente se despede da nossa guia. E olha só que lindos os olhos das outras duas moças, né? Que a gente só teve oportunidade de conferir o olhar. Então, essas são as nuances árabes. E daí seguimos a Jeddah, a cidade onde o Olavo vive, que a gente começou com o Central Fish Market, que a gente sabe que é a base da economia nas cidades costeiras era o Central Fish Market de Jeddah, uma cidade costeira junto ao Mar Vermelho, é que os restaurantes vêm se abastecer peixes locais. Camarão. Aqui tem eles vivos ainda. E do Fish Market a gente vai para a promenade. Este final de semana, ontem, né, vocês assistindo a Fórmula 1 da Arábia Saudita, é aqui, ao lado da promenade que acontece. Então, são 20 quilômetros que se estende ao longo da costa, né, maravilhoso, né, o beira-mar deles. Olha só que bacana. Tem o Edition Marina e a mesquita dita flutuante aqui de Jeddah, a segunda maior cidade da Arábia Saudita, junto ao Mar Vermelho. Uma das mesquitas de Jeddah, aqui na área onde tem a promenade, a área mais nobre aqui da cidade, junto ao Mar Vermelho. Gente, eu não sabia nada de Jeddah. Olha só que legal esses espaços ao longo da promenade, né? As mesquitas e vários museus fantásticos que eles utilizam prédios históricos, né? Palácios. Aqui um belo museu de Jeddah, recriam construções tradicionais, onde tem todo um acervo da arte, da história e da artesania local. Me acompanhe. Este é o Olav, que vai ser o nosso guia. Tudo bem, Olav? Qual o nome deste museu? Al-Tayyibat International City. E o que vamos ver aqui? Todo sobre a Arábia Saudita. Ok. E de lá a gente foi para a parte mais a maior atração de Jeddah, que é Al-Balad, que é toda a parte histórica, né, confrontada, se desenvolveu o intramuros. Então, aqui o antigo portão de Jeddah, quando era uma cidade toda murada, e ali a parte antiga está sendo restaurada pelo Ministério da Cultura no projeto Jeddah Historic District. Vai ficar muito lindo, como Cartagena, Tiradentes, vários exemplos bem-sucedidos de recuperação de centros históricos. Eu amei. Eu que não sabia muito pouco sobre Jeddah, fiquei encantado então, dentro desse processo de revitalização, né, o resgate da sua história. Atrás de mim, a Casa Nassif, no centro histórico de Jeddah. É uma construção do século XIX, e Abdulaziz, o unificador do país, quando veio de Riad para Jeddah, ele se hospedou aqui durante alguns anos. Jeddah, na época, era o centro comercial, diplomático mais importante, aqui que estavam as embaixadas, né? Então nós estamos aqui no centro que já foi centro político e econômico e comercial da Arábia Saudita na primeira metade do século XX. Beto Conte, Grand Tour, Península Arábica, Trip Travel para você. E olha que bonito toda essa área aqui, com as construções,
preservadas. Estamos no coração da parte antiga de Jeddah. E daí, por horas, a gente ficou caminhando e fotografando. Então, todos esses tapumes aqui do Ministério da Cultura, né, revitalizando umas áreas, eram áreas pobres, né, e abandonadas da cidade. E, com certeza, quando a gente voltar daqui a alguns anos, a gente vai vê-las já no formato que nos próximos quarteirões já deu para conferir o trabalho bem feito de recuperação. Mais bonita aqui do Jeddah Historic District. Então, com uma construção com os muxaribis verdes. E a outra em tons de madeira. Então, a esquina mais cênica aqui de Jeddah Historic District, na Arábia Saudita. Beto Conte, Península Arábica, Grand Tour Trip Travel para você. Al-Balad, o centro histórico aqui de Jeddah, com casas de vários séculos, os seus balcões de madeira. Está revitalizado desde 2014, quando passou a ser patrimônio da humanidade pela Unesco. Trabalho. Beto Conte, Jeddah Historic District em Jeddah. Hay muchos tours que hace la gente. Hay muchos tours que hace. Y después Jeddah Historic District sendo revitalizado, tombado pela Unesco, Patrimônio Histórico da Humanidade. E eram pedras calcárias, de corais, desculpa. Então, eram blocos de corais que foram utilizados na construção dessa cidade, né? Uma cidade às margens do Mar Vermelho, que sempre foi rico em corais, né? Então, tirando o reboco, tu acha essa estrutura. Então, ela é muito linda, né? Eu me senti o Rimbaud, o escritor francês que morava em Sana, no Iêmen, né? Eu estava me sentindo assim ao perambular por esses prédios que nos remetem a outros tempos. E olha que figuras das Mil e Uma Noites, famílias, jovens se divertindo, posando para fotos. E fomos brindados com mais um show no final desse dia.
Tinha os torcedores de time de futebol, aprendi a fazer uma sobremesa que foi aprovada pelos guris, e de lá a gente saiu para Medina. O Jeddah é a segunda maior cidade do país, aqui na Arábia Saudita, e o ponto de entrada para a Meca. Os voos internacionais chegam aqui em Jeddah, e tanto por baixo quanto por cima, vem direto aqui para estação de trem, onde eles seguem de trem para a Meca. Então a peregrinação à Meca é um dos 5 pilares do Islã, que se chama Hajj. O dress code dos peregrinos que vão fazer o Hajj, que é essa vestimenta toda branca. Então, 2 peças, eles não usam nada por baixo, símbolo de pureza. Então este rapaz ele deve ter vindo de algum lugar e está aqui nesse hub em Jeddah de conexão, onde tu pode seguir de trem, né, ou de ônibus para a Meca. Peregrinação estilo 2021. Estação de trem que nos leva de Jeddah a Medina. Uma viagem 2 horas e 30 para 450 quilômetros, tecnologia espanhola, Talgo. A infraestrutura aqui na Arábia Saudita é fantástica. Embarque comigo. Estamos aqui na estação de Jeddah. Nós vamos pegar o trem de alta velocidade, tecnologia espanhola, de Meca, Jeddah para Medina. Vagão número 9. Todo conforto de uma viagem de torno de 2 horas, que vai percorrer 450 quilômetros. Então nós estamos vendo montanhas dos 2 lados. Nós estamos nesse trecho da estrada de ferro entre Jeddah e Medina, que atravessa as montanhas. Com todo esse conforto, a gente chega em Medina. Então, as 2 cidades santas, né, Meca e Medina. Maomé nasceu em Meca, e em 622 ele sai de Meca e vem para Medina. E aqui que ele começa, o 622 é o ano 0 para os islãs, é quando começa a formação da ordem religiosa islâmica. E aqui nós estamos na Mesquita de Quba, que foi a primeira construção religiosa que vai abrigar Maomé e onde ele vai começar a propagar essa nova fé. Aqui nós temos a Mesquita Quba, a mais antiga do mundo islâmico, em Medina, onde o profeta pregou pela primeira vez no ano de Hégira, quando tem a migração de Meca para Medina. Ela
ela existe desde 622, mas foi ampliada durante o período otomano, no início do século XIX, e em 1986, com 13 mil metros quadrados, capacidade para 20 mil pessoas. Mesquita Quba, em Medina. E o mais interessante é que eu pude entrar na parte das rezas e vou compartilhar com vocês aqui. Estamos na cidade sagrada de Medina, a segunda mais sagrada dentro do Islã. Aqui estão os fiéis orando em direção a Meca. Toda uma série de prostrações. Da Indonésia, do Paquistão, do Afeganistão, da Turquia, da Ásia Central, né? Então a gente vê as mais diferentes faces, trajes, bonés, né, que vão identificando diferentes etnias, diferentes regiões tradicionais do planeta. Aqui uma família com os meninos bem jovens. E a outra grande mesquita é a Mesquita do Profeta, que aqui eu... Mesquita do Profeta, na cidade sagrada de Medina, na Arábia Saudita. São vários hectares, recebe até 1 milhão de fiéis. E esse domo verde é a parte mais importante da mesquita, onde abaixo dele está enterrado o profeta e seus 2 seguidores mais importantes, Abu Bakr e Omar. O Hajj é uma semana específica, uns 2 meses depois do Ramadã, que é uma dos pilares do Islã, é fazer a peregrinação a Meca e Medina durante o Hajj. Mas, e durante esse período, a Arábia Saudita recebe 2 milhões, de peregrinos. Mas é possível fazer a peregrinação durante todo o ano, só não tem a importância, né, do Hajj, que é numa semana específica. Beto Conte, Grand Tour, Trip Travel Península Arábica para você. E são 5 rezas por dia, antes do nascer do sol, ao meio-dia, quando o sol está a 45 graus, aí pelas 3 da tarde, ao começar a anoitecer, né, e ao anoitecer. Então, aqui eles estão entre uma reza e outra, aguardando. E olha só o sistema de cobertura que fantástico. Aqui em Medina tem todo esse esquema de guarda-sóis, conforme a luminosidade, ele fecha e abre, criando áreas de sombras durante
a parte mais quente do dia. É um complexo de 50 hectares. Aqui é a mesquita do profeta em Medina, a segunda maior do mundo. See how it looks like at night. This is the lighting. They close the automatic umbrella, they do the lighting, you see? Yes, yes, yes. Então, essa era daí eu passei o dia inteiro em Medina, né? Então a gente ficou acompanhando a movimentação. Então, isso aqui é o término de uma das rezas. E daí então temos todo esse multidão saindo. A Arábia Saudita recebe 10 milhões de peregrinos por ano, 20% durante essa semana específica do Hajj. E dentro do projeto da Visão 2030 do príncipe Mohammed, é de aumentar para 30 milhões de capacidade de receber 30 milhões de fiéis por ano. Nessa foto, vocês veem as mais diferentes fisionomias. À esquerda, um indonesiano, alguém da Ásia Central, né? Então, tem todo a coisa, o cosmos islâmico do mundo aqui presente, né? Então, os pilares do Islã são as rezas, 5 vezes por dia. Tem só um profeta, só tem um Deus que é Alá, e Maomé que é o seu profeta, fazer o Hajj e doar para a caridade em torno de 10%. O movimento desde cedo na mesquita do profeta em Medina. A Arábia Saudita recebe 10 milhões de peregrinos por ano, 2 milhões só durante a semana do Hajj, proveniente de todo o mundo islâmico. Aqui agora é a saída da terceira reza das 5 rezas diárias na mesquita do profeta em Medina, a segunda mais sagrada cidade do Islã depois de Meca. E esse é a segunda maior mesquita também do mundo, depois da mesquita de Meca. Tem capacidade para 700 mil pessoas aí dentro, e outras 300 mil fora, 1 milhão de fiéis por vez. Durante o ano, a Arábia Saudita recebe 8 milhões de fiéis. 25% destes só na semana do Hajj, que é a grande peregrinação. Aqui nós vemos faces da Indonésia, do Paquistão, da Turquia, de todo o mundo árabe, persa, turco, islâmico em geral. Beto Conde, Gran Tour, Península Arábica, da Sagrada Santa, cidade sagrada de Medina, na Arábia Saudita. E Thierry, que está aqui nos assistindo, olha só as possibilidades de fotos, né,
das pessoas focadas em não dando bola para ti, não vendo tua Mas máquina. essa é a pergunta que eu ia te fazer mais tarde. É possível fotografar tranquilo, sem ninguém? Ah, aquela história, né, Thierry? Então, não colocando a máquina na face da pessoa, ah, eu estava com a objetiva, né? O zoom, então eu É, porque eu acho conseguia. que com o telefone é mais fácil, né? Mas eu acho que se tu quiser levar uma câmera, que seria o ideal aí, né? Não, eu estava Leva. com uma câmera, estava Uhum. com zoom, tudo isso foi foto com zoom, e foi tranquilo, Uhum. né? Então, eu- por quê? Discretamente, E porque como era tanta gente, tanta multidão, tu não é percebido, né? Eu chamava menos atenção em função de claro. ter tanta gente, né? Mas eu não vejo policiamento assim, não tem, não parece ter. Tem todo um esquema de segurança ali, mas eu acho que eles mais ou menos já se monitoram por ser uma cidade Sim, santa, né? sim, E olha sim. só o que tem de edificação no entorno. São os seis mais caros. A gente diversificar a economia, projeto Visão 2030 da Arábia Saudita é receber 30 milhões de fiéis. Nós temos toda a quantidade de hotéis em torno da mesquita do Profeta. Lugar que a peregrinação é um dos pilares do Islã a ser feito pelo menos uma vez na vida. E uma maquete da cidade sagrada de Meca, Medina, com a mesquita do Profeta ao centro. Um domo, onde em cima da tumba do Profeta e dos califas Abu Bakr e Omar, e 10 minaretes, onde o muezzin chama para as rezas. Interessante. E de lá a gente pegou novamente o deserto e com esse trem maravilhoso, 400 quilômetros entre Medina e Alula, ao lado da antiga estrada de trem Gerraz, que ligava Istambul com Medina, que foi construído durante o período otomano. E daí agora a gente. Oh, adorei essa foto. Eles transportando os camelos. Daí então agora a gente vai retroceder alguns milhares de anos para o mundo dos nabateus. E aqui tem todo aquele colorido que a gente conhece de Petra, de Wadi Rum, e, e é muito familiar exatamente por isso. Essa aqui era uma continuidade natural da rota do incenso que era trazido do Iêmen até Petra e dali distribuído para o Egito, para o Oriente Médio. Então, essa aqui é a famosa cidade de Alula, que foi o primeiro ponto que abriu para o turismo em 2019, quando o príncipe decidiu investir no turismo. Então, investiu certo na escolha, porque vocês vão ver as tantas atrações que oferece em torno de uma cidade charmosa, toda em adobe. Lá em cima, o forte, deixa eu mostrar uma visão do forte para vocês. Vista das muralhas naturais de Arenito, a partir da fortaleza de Alula. Ali, os arenitos, as tamareiras e as ruas da cidade. Então, a Lula é a base, né? Então, tem vários hotéis bacanas, desde pousada até hotéis legais. E aqui é toda a Old Town, que é tombada pela Unesco
parece maquete, mas né, é real. Lá você vê a estrada, e isso tudo tá num trabalho contínuo de recuperação. Vocês veem aqui mais como estava, como uma cidade abandonada, e atrás como está sendo restaurada exatamente no mesmo, utilizando os mesmos materiais, o mesmo estilo construtivo. É um oásis. O que é um oásis? O oásis é uma região desértica onde aflora água, né, e permite ter essa floresta de tamareiras. E é todo um ecossistema onde tu tens a leguminosa embaixo, os arbustos e as tamareiras, né? Então, uns contribuindo para os outros, né? Para deixar habitável, né, o oásis. E olha só, eles criaram uns recantos super charmosos aqui, com áreas de sombra, tapetes, né, onde a galera fica tomando seu chá e conversando. E a partir de Alula, a primeira atração que queria compartilhar com vocês é Elephant Rock, cheio de recantos ali para tu ficar apreciando, né? É muito legal. É lógico que, como você sabe, é um país seco, né? Não pode se beber álcool, né? Então não pode trazer sua garrafa de vinho ou sua cerveja para ficar apreciando essas belezas da natureza moldadas pelo tempo e o vento. Elephant Rock. Muito legal, eles criaram todo esse recanto para ficar curtindo o pôr do sol, olhando essa formação rochosa única. As gurias curtindo, os guris também. E de lá a gente vai para a atração principal de Alula, que é o sítio arqueológico de Egra. Nabateu foi um povo que viveu aqui no Oriente Médio do século VI a.C. até o primeiro após Cristo. Então, durante 7 séculos, eles tinham o controle do comércio, porque eles eram grandes conhecedores de hidráulica e das águas. E com isso eles criaram uma rota comercial, a rota do incenso, que ligava as fontes do incenso, né, que é no Iêmen e no Omã, até os grandes mercados, que então atravessava a Arábia Saudita, chegava até Petra, de onde ali seguia para o Egito, para a Mesopotâmia, para a Grécia, para Roma, para a Grécia. E eles tinham a crença, né, de construir tumbas para a eternidade. E aqui está, em pleno século XXI, mais de 2000 anos após, nós podemos observar essas maravilhas entalhadas na rocha, no arenito. Beto Conte, Grand Tour Península Arábica, em Alula, no noroeste da Arábia Saudita, para você. Esse monolito tem 31 tumbas, e cada tumba é de uma família ou de um clã, né? Algumas com 80 corpos, outras com 30 corpos, aquelas que foram descobertas ainda com esqueletos, porque a maioria foi saqueada ainda na sua época, pois era só uma porta de madeira que fechava a entrada das tumbas. Todas são esculpidas no próprio rochedo. Um belíssimo trabalho de escultura de mais de 2000 anos. 31 tumbas nesse complexo de funerário são
de um período de 40 anos antes de Cristo até 75 depois de Cristo, que é o período áureo, tanto aqui de Egra quanto de Petra. Depois eles entram em conflito com os romanos, que eles se aliam aos partos, e com isso temos a decadência dos nabateus como civilização e poder comercial, dessa grande rota do incenso e da mirra que eles controlaram durante mais de meio milênio. Olha que lindos os trabalhos. Lindo entorno também. Os nabateus, além de grandes comerciantes, né, eles tinham as conexões das rotas comerciais que controlaram por meio milênio aqui o comércio de incenso. E com isso, conforme eles iam ficando mais ricos e poderosos, mais destaque, mais trabalho tinham nessas tumbas incrustadas nos rochedos. Hello, my friend, welcome. Então, a rota do incenso e das especiarias. Então, eles iam ao longo da costa do Mar Vermelho, né? Que é a região que eu mostrei para vocês, que tem as montanhas e tem mais habitabilidade, né? Desde o sul, no Iêmen, até a atual Jordânia. E dentro eram vazias, né? Então, na época, eram ali colocados os corpos, e então o que a gente vê ao entrar é isso. Essa aqui provavelmente era de alguns mais poderosos que colocaram poucos indivíduos, né? E essa aqui era meio que um condomínio, né? Com mais tumbas. Adoro essa foto. Gente, estou encantado com esse minha filmagem ali. Eu estava de dentro do carrinho de golfe, né? Ficou muito boa, modéstia à parte. Então, de Egra, a gente vai visitar mais o seu cartão postal. Então, os nabateus, eles tinham a necrópolis, né? Então, a cidade dos mortos, onde eles construíam suas tumbas. E aqui em Egra tinha uma cidade dos vivos, né? De 10 mil habitantes.
era o grande ponto do comércio entre a fonte do incenso no Iêmen e Omã e a capital do Império Nabateu, que se estendia até Petra e seguia até Damasco. E ali controlava o encontro do eixo norte-sul da Rota dos Incensos, que era do Iêmen até Petra, né? E a Rota da Seda ou das especiarias, que vinha do Oriente, chegava, os nabateus controlavam a rota comercial e a segurança, né? E seguia daí para o Egito, inicialmente a Grécia, depois com a queda da Grécia, tomada de Roma, os grandes impérios. E aqui nós estamos chegando na tumba onde foi encontrado 80 esqueletos, que a gente já vai mostrar para vocês. Essa tumba é o cartão postal de Egra, a cidade dos nabateus aqui no norte da Arábia Saudita, porque ela foi construída em um único monolito, enquanto as outras eram tumbas coletivas, né, ou várias tumbas numa mesma montanha. Essa era a única. Então era provavelmente um general ou alguém muito rico que encomendou essa tumba. Todas as tumbas aqui de Egra, elas são datadas do ano 40 a.C. até 75 depois de Cristo, que é a Golden Era of Egra. E olha só que essas formações rochosas peculiares aqui de Alula, com seus arenitos desenhados pelo vento. Olha só que lindas essas formações rochosas. O lugar é mágico. Uma das necrópolis aqui de Egra, onde o povo nabateu construíam suas tumbas esculpindo, entalhando no arenito. Fantásticas. Obras de arte de mais de 2000 anos, desse período áureo dos nabateus, que foi do século VI ao século I a.C., com o apogeu entre o século I e antes de Cristo e primeiro depois de Cristo, mais especificamente de 40 antes de Cristo a 75 depois. Lindo, uma das maravilhas da natureza aqui no noroeste da Península Arábica. E num deles foi descoberto essa figura que foi toda reconstituída. Na tumba IGN 117 encontraram 80 corpos e um deles foi feita a reconstituição facial de Inat, a filha de Wabu, como consta na escrita dessa tumba. E aqui nós podemos imaginar como era a imagem de uma mulher do povo nabateu. Um centro experimental agrícola aqui no meio do deserto, na área desértica, financiado pelo governo saudita para testar as diferentes leguminosas e outros produtos, né? E a forma de adaptar a situação do deserto, né? Com sistemas de irrigação e controle de umidade, proteção do solo,
muito legal. E daí funciona como uma escola agrícola, onde os agricultores dos arredores podem vir fazer treinamento. Estamos na região de Alula, ainda do período dos nabateus, com todas essas formações rochosas peculiares de arenito que a gente vê ali atrás. E vamos terminar o dia no Harat Viewpoint. Al-Alula, no noroeste da Arábia Saudita, decorada com frontões de arenito de ambos os lados. Estamos descendo do Harat Point em direção a Lula. Olha só que linda essas cenas. Que lindo, é? Aqui também tem cobertura bem grande. Nós ficamos 3 noites em Alula, porque tantas atrações que tem. Aqui estamos mais um sítio arqueológico, uma nova guia, que é o de Dadã. Também com esquema de tumbas, essas antecedem os nabateus. Estamos em Dadã, uma cidade capital de uma civilização que controlava a rota comercial das especiarias e principalmente do incenso, que vinha do Iêmen e seguia até Petra, e de lá era encaminhada para o Egito, o Levante, a Mesopotâmia, uma civilização que existiu do século IX ou século III a.C., numa região lindíssima, com montanhas rochosas de arenito, as palmeiras, e aqui o sítio arqueológico do complexo de templos, dedicado ao deus ausente, que era a divindade principal dos Dadãs, que antecederam os nabateus, que vão manter esse controle da rota comercial do incenso. Beto Conte, Grand Tour, Trip Travel, Península Arábica para você. Estamos aqui no Vale do Dadã e aqui as tumbas funerárias dessa civilização, a primeira registrada aqui em Alula, que vai do século IX até o século VI com esse nome, e depois segue com Litian, do século VI até o século III. Então são 600 anos da cultura Dadã, que está ligada ao controle das rotas comerciais do incenso, que vinham do Iêmen e seguiam até Petra, de onde eram distribuídos para o Egito, Levante, Mesopotâmia e Mediterrâneo. Gente, vocês gravaram, né? Quantas vezes eu repeti. Olha só esse contraste do verde com o ocre, maravilhoso. E vamos para uma biblioteca ao ar livre. Jabal Ikman. Essa aqui é uma livraria, uma biblioteca a céu aberto da civilização Lihianite, que é uma continuidade da civilização Dadã, aqui no noroeste da Arábia Saudita, e é chamada da Biblioteca ao Ar Livre porque tem 1.800 inscrições aqui nesses rochedos. Então era um lugar sagrado
neste entreposto comercial entre o Iêmen e o Oriente Médio. A cultura Lyhian, ela vai suceder a Daman, e contemporânea com os nabateus. E aqui nós temos a maior biblioteca ao ar livre dessa cultura, com 108 inscrições neste local sagrado, onde as pessoas vinham fazer oferendas e registravam o nome, de onde era, e as suas oferendas e seus pedidos. Bárbaro. E, entre outras atrações, temos Rainbow Watch, o vento e o tempo, construindo o arco no arenito e as belas formas esculpidas na rocha. Num hike pelos arenitos de Al-Ula, olha o que a gente encontra aqui. Uns beduínos do século XXI, com seus camelos, suas tendas, mas também um jipe de apoio. O silêncio, um vento bem leve. E essas formas tão lindas. Noroeste da Arábia Saudita. Mágico. Cenário inóspito, insólito, isolado. E mágico. Hoje a gente tinha que comemorar com um bom almoço no meio das rochas. Aqui no Xalau Café. Um café no meio dos rochedos aqui. Só frequentado por locais. E aqui está o Bom Dia Grand Tour Trip Travel. Então, que legal criar esses espaços no meio das rochas. Então é o turismo nascendo aqui na Arábia Saudita. Muito legal. Aqui de longe vou fazer uma das gurias. Xalal Café. Gente, olha só, aqui a uns 50 centímetros a gente tem que passar de lado e chegar aqui para essa abertura. Nós estamos na região de Al-Ula,
província de Medina, no meio de um maciço rochoso, onde nós vamos ter um almoço tradicional. Yazir, o nosso driver, e as gurias preparando o pão. E olha só o que a gente encontrou aqui no meio do deserto. Este é Mahaya. Então, um contraponto, ou uma justa posição da beleza natural aqui de Alula, com esse bloco de espelhos, que é o maior bloco do mundo, e que compõe então com o entorno, onde tu não sabe o que é a montanha e o que é o reflexo dela nesses painéis. Mais uma das belezas aqui da Arábia Saudita. A beacon of cultural exchange and innovation. Every facet of its construction was a blend of tradition and technology, reflecting the kingdom's commitment to preserving its heritage while embracing modernity. Moriah is not just an architectural wonder, it is a mirror to the past, a window to the future, and a stage where the world's stories will continue to unfold. Fantástico, adorei, 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 adorei. Imagem e reflexo conjuntamente. O que nós estamos vendo e o que é refletido. Fica para você decidir. E aí, tudo bem? Muito legal todo esse jogo de espelhos. Então tá, vou me despedir aqui de vocês, de Alula. Amanhã a gente parte para Riad, a capital do Reino da Arábia Saudita. Tchau! Olhem só a vista desse restaurante no topo do Maraya, esse complexo de eventos
aqui no Vale de Ajar, em Aula. Fantástico. E nós muito bem acomodados. Iniciando o dia aqui em Sahari Lodge, em Alula, cercado pelos arenitos e a construção totalmente se comunicando com este cenário. Beto Conte, Grand Tour, Península Arábica, em Alula, a terra dos nabateus. Estamos com as gurias na casinha delas, no Sahari, que é um hotel no meio do Vale do Al-Ula, e nós estamos sombreados por esses frontões rochosos de arenito. Lindo. E daí a gente passou por uma das estações de trem da antiga linha do Hejaz. Estação de trem de Alula, da antiga estrada ferroviária que vinha de Damasco até Medina, construída pelos otomanos no início do século XX. Daí a gente embarcou na Saudi Arabian. Daí desembarcamos em Riad, então dos nabateus do século de 2100 anos atrás, em pleno século XXI. Mas antes eu queria levar vocês para Diriyah, que é nos arredores de Riad, que é onde tudo começou. A cidade de Diriyah, um sítio arqueológico que resgata a história das origens do reino Saud, que vai virar o Estado Saudita. Os trabalhos de restauração e recuperação de Diriyah, uma cidade fundada em 1446, que desde 1727 era a sede da família Saud. Sala de exposições que mostra a ocupação da região a partir do século V, a fundação da cidade em 1446, a criação do primeiro Estado Saudita em 1727, indo até a criação do Estado Saudita em 1932. Até a recuperação desse sítio arqueológico a partir de 1999.
aqui que fundou-se a dinastia Saúde há 300 anos. Tudo começa com Mohammed ibn Saud, que ele vai se ligar, que era o líder local, ele vai se ligar com um fundador da seita muçulmana dos Wahhabites. E com isso, eles começam a conquistar, fazem uma guerra santa contra as tribos vizinhos, e um dos seus descendentes, Abdel el-Aziz, em 1902, ele conquista Riad, em 24 ele conquista Medina, e em 32 ele funda o Reino da Arábia Saudita, né? Que poderia ser um reino pobre, né, como todos da região, mas que em 38 começa a exploração do petróleo e aliança com os Estados Unidos em 45, né, e com isso está fundado um país que recebe o nome de uma família. Ibn Saud vai dar origem à Arábia Saudita. E até hoje são seus filhos que o sucederam. Só após a morte do último filho que o príncipe herdeiro vai passar para a terceira geração. Então nós estamos há 70 anos, né, com os filhos do Ibn Saud no poder, né? Então o Ibn Saud, que governou de 32 da formação até sua morte em 53, daí o filho Saud de 53 a 64, o Faisal de 64 a 75, daí o Faisal é assassinado, o Khalid de 75 a 82 e o Fahd de 82 a 2005, Abdullah de 2005 a 2015 e finalmente o Salman, que está no poder desde 2015, mas com Alzheimer. Quem manda no pedaço é Mohammed bin Salman. E daí ele que está trazendo todas essas aberturas, permitindo desde 2018 as mulheres a dirigir, desde 2019 aparecer em público sem o véu, né? E é uma figura controversa, autoritário como todos os seus antecessores, né? Mas que está trazendo toda uma série de modernidades para a gente ficar de olho na Arábia Saudita. Boulevard City, em Riad. Estamos em Times Square, né? Em Riad, capital do Reino da Arábia Saudita. Então, a gente saiu de Alula, do povo da Amman, do 9º século antes de Cristo. Estamos aqui em pleno século 21 da modernidade de Riad. Boulevard City em Riad. E o Kingdom Tower, vista de Riad, a capital do Reino da Arábia Saudita, vista do 99º andar do Kingdom Tower. Estamos na Sky Bridge, este que já foi o maior edifício de Riad, hoje é o segundo mais alto. Financial District da Arábia Saudita. Imagina quanto dinheiro move. O país com a maior reserva de petróleo do planeta. Estamos em Riad, a capital da Arábia Saudita. Estamos na Sky Bridge, no topo do Kingdom Tower, a 302 metros de altura, com a cidade de Riad, o centro financeiro, lá embaixo. A mesquita mais alta do mundo, no 99º andar.
do Kingdom Tower em Riad, na Arábia Saudita. Daí vamos de metrô para o... Vai experienciar agora andar de metrô em Riad, a capital da Arábia Saudita. Nós estamos na estação STC e vamos seguir até o Kingdom Financial District. Tudo super moderno por aqui. Um contraste com a Lula e o tempo dos nabateus. Então a gente saiu do século 2.500 anos atrás e chegamos em pleno século XXI com toda a sua modernidade que os petrodólares proporcionam. A linha azul aqui da STC Station e vamos até o King Abdulaziz Financial District. Então são 4 estações, toda protegida aqui, muito organizado, moderno. Inaugurou esse ano. O metrô ele abriu em dezembro de 2024, então ele é super recente. Esse condutor. ما شاء الله ما شاء الله. كيف تعلمت كذا ما شاء الله؟ انا كنت في اسبانيا تعلمت بالجامعه. هي المركز المالي. في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار الأصفر. في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار. Saindo da estação de metrô, a gente chega no KAFT, Kingdom Abdulaziz Financial District, cujo prédio principal é o PIF, Public Investment Fund, edifício mais alto do reino, com 385 metros, e o maior fundo de investimentos do mundo, com $1 trilhão. Por dentro de um dos prédios aqui do distrito financeiro de Riad. King Abdullah Financial District, o coração financeiro do Reino da Arábia Saudita. O PIF, o maior prédio do reino, com 385 metros. E todos os grandes bancos que investem no petróleo na região. Esse é o PIF. Não em toda essa área, em plena transformação. Então aqui a mesquita de Kafka e está se aproximando ao meio-dia, que é a reza mais importante da semana. Por isso todos os trabalhadores dos arredores estão se reunindo, se dirigindo à mesquita. E amanhã começa o Ramadã, então é uma oração de sexta-feira muito importante. Estamos aqui no centro do distrito financeiro de Riad. E, para terminar, as gurias num almoço na casa da Nádia,
Estamos com o Grand Tour na casa de Fátima. Todo mundo com dress code apropriado. Made by Fatima. Made by Fátima. Grand Tour Trip Travel na Arábia Saudita. Estamos com... E com isso a gente termina a apresentação. Queria agradecer a presença de todos e nos vemos no próximo Beto no Mundo. Boa noite.